Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Mátina. E nesta aula, a gente vai estar falando sobre as propriedades de integral definida. Na aula anterior, a gente definiu o que era integral definida. Na aula anterior, a gente definiu o que é área. Então, para você entender essas propriedades, você tem que assistir às aulas anteriores. Então, se você não sabe quais são as propriedades de integral definida e tem interesse, fique comigo e vamos lá. Então, a gente vai estar falando sobre integral definida e suas propriedades. Nesta aula, eu vou estar explicando essas propriedades, mas não vou estar demonstrando, tá? Então, vamos lá, começar com as nossas propriedades. A primeira propriedade é o seguinte: a gente definiu integral de Rímel para A menor do que B, certo? Então, a gente tinha que ΔX que era o valor do intervalo, era B menos A sobre N. Ó, lembra que a integral definida nada mais era que o limite de N tendendo ao infinito do somatório de I variando de 1 até N da f eu posso escrever f de xi vezes ΔX, ou f de xi estrela. Isso tanto faz, certo? Então, ela está definida para A menor do que B. Mas a integral de Rímel também vale para B, perdão, para A maior do que B, certo? O que vai acontecer? A única coisa que vai acontecer é que meu ΔX vai passar a ser A menos B sobre N. Então, vai ser com sinal contrário ao anterior. A gente tem que B menos A sobre N é igual a menos, aqui ó, menos B menos A sobre N é igual a mais A menos B sobre N, certo? Dessa forma, então, a integral de A até B de f de x dx é igual a menos a integral de A até B de f de x dx. Então, a integral de Riemann estava definida para A menor do que B. Mas, se eu tiver B menor do que A, então é o sinal que eu mudei os extremos do intervalo. Então, é menos o anterior, certo? Agora, antes da segunda, eu vou apagar isso daqui. Para falar da segunda propriedade. Então, na segunda propriedade, aqui, ó, se for ver, é o seguinte, ó, se A é igual a B, então a gente tem que os extremos do intervalo são iguais. Então, se A é igual a B, significa que o ΔX vai ser igual a zero. Por quê? A ΔX não é B menos A sobre N? Então, se A é igual a B, a gente vai ter B menos B sobre N. E isso vai dar zero. Desse modo, a gente chega aqui a integral de A até B de f de x dx, quando A é igual a B, é igual a zero. Por quê? Ó, o intervalo aqui, ó, o B não é igual a A, então vai integral de A até A de f de x dx, e isso vai ser igual a zero, certo? Então, se eu tiver integral de x ao quadrado variando de 1 até 1 na variável dx, isso vai ser igual a zero. Aí, o próximo passo Então,
3. A integral de uma constante, quando a integral definida de uma constante em relação a x é a constante vezes b menos a, vezes a diferença do intervalo, onde c é constante, certo? Então, isso dá para a gente pensar assim, ó. Vamos pensar da seguinte maneira. Eu tenho aqui, ó. Então, minha f é constante. Aqui não dá para fazer bonitinho. Minha f é constante. E tá variando. Vamos supor, eu quero aqui é C. Então, tá variando daqui até aqui. Você entende daqui até aqui, tá? Aquele recadinho ali é de ponto de aderência. Então, vamos entender isso daqui como a área, certo? Uma constante positiva. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Para calcular a área, aqui não vai ser B menos A vezes a altura, que é C? Então, isso vai ser a integral definida, certo? Ah, se o C fosse negativo, seria menos isso, certo? Agora, a integral definida da soma é a soma das integrais definidas, certo? Isso a gente demonstra através da soma de Rímel, tá? Aí a próxima propriedade, olha, a integral de uma constante vezes a função, a integral definida de uma constante vezes a função é igual a constante vezes a integral. Próxima, a integral da diferença de duas funções é ó, a integral de uma menos a integral da outra. Agora, se eu tenho a integral, ó, se eu tenho que a integral de f de x é de a até b, eu posso particionar esse intervalo em dois. Então, vai ser a integral de a até c, ó, se esse c estiver entre a e b, tá? Então, aqui. Se existe um c entre a e b. Então, eu calculo a integral de a até c, definida de a até c, depois a integral de c até b, tá? Aqui é mais, tá? Ok? Então, mais a integral de c até b. Agora, se a f é positiva, no intervalo de A até B, então a integral vai ser positiva. Pensa assim, quando a f é positiva, a gente não calcula a área não é sempre positiva. Então, aqui é o mesmo caso. E essa definição aqui seria 9, né? A pessoa esqueceu de mudar aqui para 9, tá? Considera como 9. Então, aqui, se f de x é maior do que a g de x, então eu tenho que a f de x, por exemplo, ela está aqui, e aqui a g de x, certo? Ai. Isso. Então, aqui, a f de x é maior. Então, essa é a f e essa é a g, certo? Dentro do intervalo, ó, AB. Esse trem não apaga com x. A pessoa tá tão acostumada a usar o Autodex. Aqui. Então, se a f é maior do que a g, então a integral, ó, da f vai, a integral da f, ó, olha pela área, vai ser, ó, a área da região aqui delimitada pela f e pelos intervalos, não é maior do que a área da g? Então,
a integral definida da f é maior ou igual à integral definida da g, certo? Outra coisa, ai, gente, outro erro aqui, ó, menor ou igual. Se eu tenho que a f de x está entre os valores m e emão, para todo intervalo de x até b, então, isso aqui são constantes. Então, a integral em relação a m vai ser m vezes b menos a. E integral em relação a emão vai ser emão vezes b menos a. Então, a integral de a até b de f de x vai estar entre mzinho b menos a e entre emão vezes b menos a, certo? Então, essas são as propriedades de integral definida. Todas elas são demonstradas usando soma de Riemann. Aqui eu só expliquei quem são essas integrais, certinho? Então, se vocês gostaram dessa aula, deixe o seu like. Não esqueça de deixar likes e de se inscrever no canal e de apertar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Então, até a próxima aula, onde a gente vai falar do teorema fundamental e onde que a gente vai aprender a calcular integral definida e área de uma forma mais simples. Então, até lá!